A cena parecia montada para um espetáculo. Miguel Falabella, um dos grandes nomes da televisão brasileira, aproveitou um programa de entrevista para lançar farpas contra Nicalas Ferreira. A intenção era clara: tentar expor o jovem deputado como alguém despreparado, como alguém que critica o setor cultural sem entender do que fala. O problema é que Falabella não esperava que Nicalas fosse responder com algo que ele não poderia contestar: um documento oficial da própria lei Rouanet. E foi aí que tudo virou. Falabella entrou na discussão com ironia, tentando desmoralizar Nicalas. Em tom de superioridade, fez questão de destacar o quanto a cultura brasileira é perseguida e injustamente atacada por quem, segundo ele, não entende o valor da arte. Chegou a insinuar que Nicalas falava de um lugar de ignorância e preconceito, como se todo questionamento à lei Rouanet fosse automaticamente um ataque ao Brasil. O público acompanhava atento. Era o típico momento onde a velha elite cultural tenta silenciar qualquer voz que ouse criticar os benefícios bilionários distribuídos sem o menor critério popular. Mas Nicalas não se intimidou. Com a calma de quem sabe o que está fazendo, ele pediu a palavra e, ao invés de entrar na provocação emocional, ele foi direto ao ponto. Trouxe um documento oficial detalhando repasses da Lei Rouanet para projetos questionáveis e repasses que não beneficiaram a cultura popular, que não chegaram nas bases, que enriqueceram grandes produtoras e artistas já consagrados. Foi nesse instante que o jogo virou. A frase de Nicalas foi cirúrgica. Não é contra a cultura. É contra o uso da cultura como escudo para privilégios, que o povo nunca viu. Essa frase explodiu nas redes sociais, porque foi exatamente isso que ele expôs. Nicalas mostrou que as críticas à Lei Rouanet não são sobre atacar o teatro, a música ou a arte, são sobre um sistema que, muitas vezes, concentra os recursos nas mãos de poucos, enquanto pequenos artistas seguem invisíveis. O documento apresentado era oficial, sem espaço para interpretações ideológicas. Ele mostrava que parte significativa dos recursos públicos para a cultura era destinada, ano após ano, para os mesmos grupos, as mesmas produtoras e os mesmos rostos, e muitos deles, curiosamente, ligados a figuras que hoje defendem com unhas e dentes o atual governo e se vendem como os únicos protetores da cultura nacional. Quando Nicalas trouxe esses dados à mesa, Falabella ficou visivelmente desconfortável. Tentou escapar pela tangente, tentou apelar para o emocional, tentou repetir o discurso de que a arte é fundamental para o país. Mas Nicalas já tinha desarmado o T e ATR o ponto com outra frase certeira. Nicalas cravou: é fácil defender a arte quando o financiamento está garantido para os amigos. Difícil é lembrar dos artistas que nunca receberam um centavo. Foi um golpe seco, direto e impossível de contestar. O debate escancarou uma ferida: o uso político da cultura para blindar esquemas, para distribuir recursos públicos sem que a sociedade tenha de fato acesso aos benefícios prometidos. O mais impressionante foi a serenidade de Nicalas durante todo o embate. Ele não partiu para o ataque pessoal, não desqualificou Falabella como profissional. Ele simplesmente expôs, com dados, a seletividade no uso da Lei Rouanet, exigiu transparência e apontou algo que o povo já sabe, mas que muitos têm medo de dizer. Os grandes beneficiários desse sistema estão quase sempre no mesmo lado político. E aí veio a frase que calou Falabella e deixou o estúdio em silêncio: eu defendo que o dinheiro público chegue onde o povo está, o senhor defende que ele continue onde sempre esteve. Essa frase viralizou, porque ela não só resumiu o problema, como colocou o dedo na ferida. O debate nunca foi sobre cultura. Foi sobre quem controla os recursos e quem realmente se beneficia deles. Falabella, que havia começado a entrevista com o objetivo de ridicularizar Nicalas, terminou sem resposta. Tentou mudar de assunto. Tentou encerrar a pauta. Mas a audiência já tinha entendido tudo e esse episódio precisa ser lembrado porque ele simboliza o que está acontecendo no Brasil. O embate entre quem quer abrir a caixa preta e quem luta para mantê-la trancada. Nicalas mostrou que é possível questionar os privilégios sem atacar a cultura. É possível defender a arte e, ao mesmo tempo, exigir que o dinheiro público seja usado de forma justa, transparente e democrática. E mais, Nicalas mostrou que o tempo do medo acabou.
O tempo em que só a velha elite cultural podia falar sobre cultura, sem ser contestada, já passou. Hoje o povo questiona. Hoje o povo exige explicações. Hoje o povo pede as planilhas. Porque não dá mais para aceitar que o artista consagrado, que já tem patrocínio milionário, siga recebendo verba pública, enquanto o jovem da periferia, que tenta produzir cultura de forma independente, continua abandonado. O sistema que Falabella tentou defender já não se sustenta. Porque a sociedade está cada vez mais consciente. Está cada vez mais atenta e está disposta a questionar tudo. Nicalas encerrou o debate com mais uma frase que virou corte viral. Não é o artista que está em risco. É o privilégio disfarçado de arte que está sendo desmascarado. Essa frase pegou porque ela expõe a farsa. Ninguém está propondo o fim da cultura. O que está sendo combatido é o sistema, que usa a cultura como fachada para concentrar poder e recursos nas mãos de poucos. O recado que ficou é simples. O Brasil precisa de uma cultura plural, acessível, livre de amarras ideológicas e livre dos velhos donos do cofre. Uma cultura que chegue em quem nunca teve espaço, que seja feita para todos, e não apenas para os protegidos de sempre. E isso, meus amigos, é o que assusta a velha elite. Porque perder o controle da verba cultural é perder um dos últimos redutos de poder simbólico que eles ainda têm. O que aconteceu nesse debate é um retrato do novo Brasil que está surgindo. Um Brasil onde as pessoas não se curvam mais diante de títulos, de medalhas ou de discursos prontos. Um Brasil que exige respostas. Um Brasil que quer transparência. E Nicalas Ferreira, com um simples documento oficial, provou que não é preciso gritar para vencer. Basta falar a verdade. Porque quando a verdade aparece, até os mais experientes precisam se calar. O povo já entendeu. E a pergunta que fica é: quantas outras caixas pretas ainda precisam ser abertas? Vamos seguir atentos. Vamos seguir questionando. Porque só assim a verdade continuará vindo à tona e, como Nicalas mesmo disse, a arte é livre, o privilégio é que precisa ser combatido. Essa é a luta. E essa é a mensagem que precisamos espalhar.